O papagaio de papel em origami é uma atividade pedagógica simples e significativa que pode ser desenvolvida em diferentes contextos educativos. De primeiro, a gente precisa criar dobraduras formando um quadrado e assim destacar o restante da folha, assim como está sendo representado na imagem a seguir. A dobradura ela estimula a coordenação motora, a atenção, a concentração e a criatividade, além de favorecer o desenvolvimento da paciência e do raciocínio lógico com as sequências das etapas. Então, após conseguir fazer o quadrado com a dobradura em triângulo com a folha, a gente consegue saber qual é o retângulo a ser destacado e aí assim a gente retira ele do restante da folha. Com a folha quadrada, nós dobramos ela ao meio em todos os seus lados para que tenha todos os traços seguindo o eixo até as pontas. Para confeccionar o origami de papagaio, é utilizada apenas uma folha de papel quadrada, podendo ser colorida ou branca. Nesse caso, a gente preferiu fazer com a branca. Então, inicialmente, como mostrei, o papel foi dobrado em meio na diagonal, formando o triângulo, conseguimos o destaque e assim separamos a folha. Em seguida, as laterais do papel são dobradas em direção ao centro, criando uma base que dará forma ao corpo do papagaio. Depois dessa etapa, é importante realizar dobras para definir as asas e a cauda, junto também com a cabeça da ave. Assim, cada dobra deve ser feita com cuidado, respeitando os vincos anteriores, para que o formato final fique bem definido. Então, aí no final do processo, o papel ele adquire uma forma de um papagaio, que pode ser personalizado com desenhos, olhos, cores, conforme a criatividade do participante. Então, nesse caso aqui, a gente já fez todas as etapas iniciais importantes, também com o recorte de um detalhe da folha que é importante que tenha para fazer o corpo do papagaio, fazendo com que tenha simetria de um lado a outro, esquerda e direita. É muito importante se ater a cada movimento feito com a mão na folha, cada dobradura, para que não saia nada fora do que é especificado e assim que chegue ao resultado final do origami de papagaio.